Meu nome é Luiz Rufino. Vamos falar um pouco sobre a diabetes mellitus tipo 2. Meu grupo é composto por Emily Araújo e a Fernanda Letícia, que vai se aprofundar mais um pouco sobre isso. Diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus é uma doença metabólica não transmissível de evolução lenta e progressiva, caracterizada por altas taxas de glicemia no sangue. A diabetes tipo 2 geralmente acontece por mau hábito alimentar e físico, aonde a insulina não consegue queimar o açúcar necessário para controlar a taxa glicêmica no sangue. O diabetes é uma doença silenciosa e pode perdurar por anos sem o paciente saber que possui a doença, pois não apresenta sinais e sintomas. Em muitos casos, o indivíduo só descobre a doença quando entra na fase aguda. Para a diabetes mellitus, não existe cura, mas pode ter uma remissão da doença quando o paciente passa a fazer atividades físicas e melhora sua alimentação. Bom, meu nome é Luiz Rufino. Eu vou falar um pouco sobre o metabolismo da insulina. Já ouvimos falar tanto sobre a insulina ali, a insulina aqui. Enfim, por que ela é tão importante? Primeiro de tudo, a insulina é um hormônio anabólico essencial na homeostase da glicose, além de ser essencial no crescimento e diferenciação celular. Esse hormônio ele é secretado pelas células beta das ilhotas pancreáticas, onde a insulina é armazenada e sintetizada em grânulos antes da secreção dela. Assim que ela é absorvida, ela vai ser depositada lá no fígado, sob a forma de glicogênio, que funciona como se fosse uma reserva. Ela vai ser transformada de acordo com a necessidade do organismo, do próprio corpo. Aí sim, ela é liberada na forma de glicose. Assim que a glicose passa pela corrente sanguínea, os tecidos vão absorvendo ela, principalmente o tecido muscular. Lá elas serão armazenadas novamente na forma de glicogênio. Então é um ciclo. Lá no músculo, esse glicogênio ele vai ser oxidado a ácido pirúvico, que por uma sequência de reações ele chega a ser um anidrido carbônico e água. Os principais sintomas estão associados aos efeitos da concentração sérica alta da glicose. Tendo em vista que a concentração é superior a 160 a 180 mg por decilitro, a glicose é transportada para a urina. Se esta se eleva numa proporção maior, os rins excretam uma maior quantidade de água para diluir a parcela de glicose que é perdida. Uma vez que os rins produzem urina em excesso, o paciente com diabetes irá também eliminá-la em grandes volumes e este fator, portanto, resulta numa sede anormal, que é denominada polidipsia. Também ocorre a perda excessiva de calorias pela urina e, obviamente, o paciente perde peso. Desse modo, frequentemente ele vai sentir uma fome excessiva, a polifagia. Entre os sintomas, também é possível mencionar a visão borrada, a sonolência, a náusea e a diminuição da resistência durante o exercício. Os pacientes acometidos com diabetes tipo 2 são mais vulneráveis às infecções, devido à gravidade do déficit de insulina. Embora ocorra a concentração sérica elevada de glicose, a maioria das células não consegue utilizar o açúcar sem a insulina e, como resultado deste processo, elas voltam-se para outras fontes de energia. As células adiposas tendem a se decompor, produzindo cetonas, que são compostos químicos tóxicos que podem tornar o sangue ácido. Um processo conhecido como cetoacidose. E quais são os sintomas da cetoacidose? Os sintomas da cetoacidose diabética são sede e micção excessivas, bem como a perda de peso, náusea e fadiga. Entre as causas do diabetes tipo 2, é pertinente mencionar a resistência à insulina,
bem como a obesidade e a idade acima dos 30 anos. Diabetes tipo 2 acomete crianças e adolescentes, no entanto, normalmente se inicia após os 30 anos e torna-se mais comum à medida que o indivíduo vai envelhecendo. Entre os principais fatores de risco, inclusive já mencionado, a obesidade é bastante pertinente de se mencionar, porque cerca de 80 a 90% dos indivíduos que apresentam o diagnóstico do diabetes tipo 2 também apresentam a obesidade. Outro fator de risco importante é que determinados grupos étnicos e culturais apresentam uma maior suscetibilidade ao diagnóstico do diabetes tipo 2. Por exemplo, pessoas de raça negra e os hispânicos têm um risco de 2 a 3 vezes maior para apresentar o diabetes tipo 2. O avançar da idade e a obesidade são, sim, fatores de risco extremamente importantes, mas além destes também podemos mencionar o sedentarismo, que é a falta de atividade física, a hipertensão e dislipidemias, além das doenças vasculares. Portanto, concluindo, os fatores de risco são a idade acima dos 30 anos, o sobrepeso, a obesidade, a etnia, o sedentarismo, além dos fatores genéticos associados ao histórico familiar e a hipertensão. O diagnóstico do diabetes tipo 2 pode ser dado através do exame de sangue, onde, se o resultado for maior ou igual a 126 mg por decilitro, o paciente é considerado diabético. Também é possível que se faça o teste oral de tolerância à glicose, a curva glicêmica. Este é parecido com o anterior. No entanto, 2 horas antes do exame ser feito, o paciente toma um copo de água com uma solução açucarada. Depois de cada 30 em 30 minutos, o método é refeito, sempre com a ingestão de glicose nos intervalos. Se indicar o valor de 200 mg por decilitro, a doença, portanto, está comprovada. O diagnóstico também pode ser dado através do teste de hemoglobina glicada, no qual o resultado é dado por uma porcentagem. E se o resultado que é mostrado for maior ou igual a 6,5%, é indicada o diabetes. O tratamento para diabetes tipo 2 é feito através das mudanças nos hábitos alimentares, bem como também na atividade física. Para casos mais graves, é recomendado o uso de medicamentos como metformina, glibenclamida e insulina. É pertinente mencionar que, para diabetes tipo 2, a prática de atividade física e uma boa alimentação, uma boa mudança nos hábitos alimentares, são fatores essenciais para uma boa qualidade de vida. Olá, me chamo Ivan, sou professor de Educação Física. Venho falar aqui com vocês um pouco sobre a importância da prática de atividade física em pessoas acometidas de diabetes tipo 2. Com a prática de atividade física, estimula a produção de insulina, que é responsável pelo controle da glicose no sangue. Com a prática de atividade física, como eu falei anteriormente, e também com o controle na alimentação, um ajuste na alimentação, faz com que pessoas que estão com sobrepeso venham melhorar a questão da massa magra, aumentando assim a massa magra e reduzindo o percentual de gordura. Também melhora o aproveitamento da glicose pelos músculos, ajudando no controle do peso. Quem está com sobrepeso faz com que diminua o percentual de gordura e aumente a massa corporal, ou seja, a pessoa perde gordura e ganha mais músculo. Isso faz com que tenha o equilíbrio e o controle da diabetes. Também, com a prática de atividade física, fortalece a musculatura do corpo e também existe a questão do alívio do estresse, que é onde existe o convívio social, uma interação, um diálogo
E a maioria dos casos, na prática de atividade física, as pessoas têm essa interação. Faz com que relaxe, diminua a questão do estresse, do cortisol. Isso faz com que a pessoa tenha um bem-estar e uma qualidade de vida melhor. Existem várias maneiras de praticar atividade física, como já sabemos. Não precisa ser em ambientes pagos, como academia ou clubes. E a maioria das pessoas justificam que não praticam a atividade física por não ter condição de pagar. Mas isso não é verdade. Às vezes uma simples caminhada, ou quem não gosta de caminhar, faz um pedal, faz a natação, mas já é alguma coisa. O importante é se mover. Por mais que não tenha uma constância tão grande durante a semana ou nos seus dias, mas possa ser incluso durante algum período. Nós, professores de educação física, e vocês, estudantes, futuros profissionais também de educação física, temos por obrigação e dever promover e estimular essa prática de atividade física, tentando conscientizar mais ainda as pessoas, até próprios familiares, a praticar atividade física como um bem-estar e qualidade de vida. Desde já agradeço, muito obrigado.